Neste vídeo, você vai aprender a controlar sua raiva mesmo diante de pessoas provocadoras, críticas ou injustas. Vai entender como aplicar o estoicismo na prática, desenvolver autocontrole emocional, estabelecer limites saudáveis e cultivar uma calma real, firme e duradoura. Também vai descobrir como a neuroplasticidade ajuda a treinar sua mente, como o perdão liberta e por que a sua paz interior é sua maior força. Ao final, você terá ferramentas para lidar com qualquer conflito sem perder a lucidez. Vamos começar. Já imaginou viver com uma calma tão profunda que nem as pessoas mais insuportáveis conseguem te tirar do eixo? Críticas, discussões, injustiças, fofocas, provocações, tudo vira ruído de fundo. Não é que você vira uma pedra sem emoções, é que você aprende a dominar a si mesmo. Essa calma não é um dom de nascença, é uma habilidade treinável. E quem nos prova isso são os estoicos. Homens que viveram há mais de 2000 anos, enfrentaram guerras, perseguições e tragédias pessoais. Mas mesmo assim, mantiveram a paz interior como sua maior força. Eles descobriram que a verdadeira tranquilidade não vem do mundo exterior, mas da maneira como reagimos a ele. O estoicismo é como um manual de sobrevivência emocional. Ele ensina que o sofrimento não nasce das coisas em si, mas da forma como as interpretamos. Não podemos controlar o que os outros fazem, dizem ou pensam, mas podemos controlar como respondemos a tudo isso. A filosofia estoica é prática, direta e simples. Foque no que está sob seu domínio, seus pensamentos, suas ações, suas reações, e abandone o desejo de controlar o que não depende de você. É nessa atitude que nasce a calma verdadeira, aquela que ninguém consegue abalar. Mas por que tanta gente vive dominada pela raiva? Porque fomos treinados a reagir no impulso. Desde pequenos, aprendemos a nos defender atacando, a responder antes de pensar, a guardar mágoas como se fossem troféus. Só que a raiva é uma armadilha. Ela te convence de que está te protegendo, mas na verdade está te consumindo por dentro. Ela tira sua clareza, te faz falar o que não devia, tomar decisões ruins e depois te deixa com culpa, arrependimento e desgaste. Como dizia Sêneca, a raiva é uma loucura temporária. A primeira lição dos estoicos sobre a raiva é: ela não é força, é fraqueza. Quem grita não está no controle. Quem perde a cabeça, perdeu a razão. E quem age por impulso, não está escolhendo, está sendo comandado. Marco Aurélio dizia que a melhor vingança é não ser como seus inimigos. Isso significa que, quando alguém te provoca e você responde com calma, é você quem está no comando, não a outra pessoa. É a sua mente que está vencendo, não o seu ego. E quando sua mente vence, a paz volta, mesmo no meio do caos. Outro ponto essencial. Nossas emoções negativas nascem de expectativas irreais. Esperamos que o outro entenda, que o outro reconheça, que o outro retribua. Só que a vida não obedece às nossas regras. E quando isso acontece, vem a frustração. Achamos que fomos traídos quando na verdade fomos apenas contrariados. Os estoicos nos lembram: aceite a realidade como ela é. Você pode desejar o melhor, mas nunca exigir. E quanto menos você espera dos outros, mais livre você se torna. Para começar essa transformação, basta um passo: observar a si mesmo. Quando sentir a raiva vindo, pare. Respire. Não fuja, mas também não alimente. Só observe. Isso já cria um espaço entre você e o impulso. E nesse espaço mora o seu poder. Você não precisa ser reativo. Pode escolher. E quanto mais você escolhe com calma, mais a calma se torna seu estado natural. E aí, até as pessoas mais insuportáveis perdem o poder de te afetar. A raiva também é um fogo disfarçado. Ela começa como uma faísca, uma frase atravessada, um gesto mal interpretado, um erro que você não esperava. E se você não vigia esse início, ela vira uma chama, alimentada por pensamentos ruminantes, lembranças repetidas e interpretações distorcidas. Esse fogo cresce e consome sua clareza, sua energia e sua paz. Você dorme mal, fala mal, pensa mal,
Tudo vira peso, tudo incomoda. Os estoicos sabiam disso e nos ensinaram a identificar o fogo logo no início, porque uma faísca é fácil de apagar. Mas uma casa em chamas exige muito mais esforço e pode deixar estragos. E olha que curioso. A ciência moderna confirma exatamente isso. Estudos mostram que a raiva eleva a pressão arterial, desgasta o sistema imunológico e aumenta o risco de doenças cardíacas. Ou seja, além de estragar relações, a raiva corrói o corpo por dentro. Não é exagero dizer que cada vez que você explode, você se adoece um pouco. Epicteto dizia: não são as coisas que nos afetam, mas o julgamento que fazemos delas. Se alguém te trata mal, o que machuca não é o ato em si, mas o valor que você atribui àquilo. A ofensa só fere quando você se identifica com ela. É por isso que o primeiro passo para dominar a raiva é cuidar da sua visão de mundo. Reflita. Será que estou exagerando? Será que isso merece tanta energia? Será que estou esperando demais de alguém que nem pediu para ser herói? Marco Aurélio escrevia para si mesmo em suas meditações que boa parte dos problemas que enfrentamos são, na verdade, insignificantes, e que a vida é curta demais para se perder em irritações passageiras. Esse tipo de pensamento funciona como um balde de água fria sobre o fogo da raiva. Traz sobriedade, humildade e foco. Às vezes, a gente se irrita porque criou roteiros mentais que a realidade não seguiu. Acreditamos que o parceiro devia agir de um jeito, que o colega devia ser mais grato, que o trânsito devia estar livre. Mas a vida não obedece à nossa expectativa, e quando ela quebra esse roteiro, a gente surta. Sêneca dizia que sofremos mais na imaginação do que na realidade. A dor não está no que acontece, mas na história que contamos sobre o que acontece. Isso muda tudo, porque a gente pode não controlar os eventos, mas pode mudar o roteiro mental que criamos em cima deles. E quando você muda esse roteiro, a raiva perde força. Se alguém te critica, em vez de pensar sou um fracasso, você pode pensar, essa crítica diz mais sobre ele do que sobre mim. Se algo dá errado, em vez de gritar nada dá certo, você pode pensar, o que posso aprender com isso? Essas perguntas são escudos. Elas transformam reações automáticas em respostas conscientes. E essa é a diferença entre viver como refém do mundo ou como autor da própria vida. A calma não nasce da ausência de problemas, mas da habilidade de enfrentá-los com a mente em paz. E isso não é utopia, é treino. Cada vez que você escolhe a razão em vez da raiva, está fortalecendo uma nova forma de existir. No começo é difícil, parece forçado, mas com repetição vira hábito, e quando vira hábito, você se transforma. Não porque o mundo ficou melhor, mas porque você se tornou mais forte. Quer seguir? Muita gente acha que perdoar é fraqueza, que é deixar barato, que é dar razão para quem te feriu. Mas o estoicismo mostra o contrário. Perdoar é um ato de força. Não é esquecer o que fizeram com você, nem aceitar o erro como se nada tivesse acontecido. É apenas soltar o peso, parar de se punir por algo que já passou. Perdoar não muda o passado, mas transforma o presente. Quem perdoa, escolhe parar de alimentar a dor, e com isso, recupera o controle. Como dizia Marco Aurélio, o melhor castigo para quem nos fez mal é não se tornar como ele. A mágoa, diferente do que muitos pensam, não pune o outro. Ela envenena você. Ficar remoendo, se torturando, repassando a cena 1000 vezes na cabeça, isso só te prende ao sofrimento. É como tomar veneno, esperando que o outro morra. A raiva prolongada te aprisiona a um passado que já não existe mais, mas que continua ditando suas emoções, suas escolhas e sua energia. O perdão é o remédio que dissolve esse veneno. Não é mágica, é decisão. E como toda decisão estoica, ela vem do entendimento de que você só pode controlar a si mesmo. Vamos imaginar uma situação simples. Você foi traído por um amigo em quem confiava. Naturalmente, a primeira reação é a dor, a raiva, a decepção. Mas depois do choque, vem a escolha. Você vai carregar esse ressentimento por meses ou anos, deixando isso corroer sua paz. Ou vai perdoar, seguir em frente
e deixar essa pessoa fora da sua mente, o estoico escolhe o segundo caminho, não por ser ingênuo, mas por entender que manter a dor viva é dar poder a quem já te feriu. E isso é o contrário da liberdade emocional que o estoicismo defende. O que muita gente não entende é que perdoar não é sinônimo de reconciliar. Você pode perdoar e nunca mais querer conviver. Pode perdoar e ainda assim manter distância. Porque o perdão não depende do outro. Ele é seu. Ele acontece dentro de você, na sua decisão de não viver com rancor. E quando você solta esse peso, abre espaço para outras emoções entrarem. Clareza, paz, foco, energia. É um alívio quase físico. Como soltar uma mochila depois de andar quilômetros com ela nas costas. Epicteto ensinava que a liberdade não vem de controlar os outros, mas de dominar nossas próprias respostas. Quando você perdoa, está dizendo: eu escolho não ser definido pelo que me fizeram. Isso é poder. Isso é maturidade. E isso é estoicismo na prática. Não é negar a dor, mas decidir o que fazer com ela. E quando você faz essa escolha, você não apaga o passado. Você constrói um futuro onde a dor não manda mais. Agora imagine aplicar isso no dia a dia. Discussões familiares, brigas de trânsito, falas atravessadas no trabalho. Você pode guardar tudo, se machucar por dentro, explodir de vez em quando, ou pode respirar, pensar, perdoar e seguir. A escolha parece pequena, mas o impacto é enorme. A raiva rouba seu tempo, o perdão devolve sua vida. Uma das práticas mais poderosas ensinadas pelos estoicos é não reagir no calor da emoção. Parece simples, mas é um dos maiores desafios da vida moderna. Quando alguém te provoca, te desrespeita ou tenta te atingir, a primeira reação é quase sempre instintiva, responder na mesma moeda. Mas o impulso, por mais compreensível que pareça, raramente é sábio. Reagir no automático é perder o controle. É se deixar dominar pelo outro. Marco Aurélio dizia que o melhor modo de se vingar é não se assemelhar ao ofensor. Ou seja, não entre no jogo de quem tenta te desequilibrar. A capacidade de não reagir é uma forma de domínio próprio. É olhar para a provocação, sentir a emoção subindo e ainda assim escolher o silêncio, a pausa, o pensamento. Isso não é fraqueza, é força pura, porque exige presença, lucidez e maturidade. E quanto mais você pratica, mais fácil se torna. No início, talvez você sinta que está engolindo seco, mas com o tempo, percebe que está apenas deixando de desperdiçar sua energia com o que não merece resposta. E isso é libertador. No cotidiano, essa prática pode mudar sua vida. Imagine, alguém te corta no trânsito. Outro te trata mal, sem motivo. Um parente faz um comentário maldoso no almoço de família. São situações pequenas, mas que viram tempestades quando alimentamos a raiva. Agora imagine encarar tudo isso com calma, respirar, não reagir, ou melhor, responder com equilíbrio. Você preserva sua paz, sua energia e sua clareza. Isso é viver com propósito. É não ser jogado de um lado para o outro pelos ventos das emoções dos outros. Epicteto nos lembra: não é o que acontece que nos fere, mas como interpretamos o que acontece. Essa frase é uma âncora. Serve para te lembrar nos momentos difíceis que sempre existe um espaço entre o estímulo e a resposta. E é nesse espaço que mora a sua liberdade. Não reagir não significa aceitar tudo calado ou se tornar passivo. Significa escolher a melhor forma de agir. Às vezes é falar, às vezes é se afastar, às vezes é deixar para lá. Mas sempre com consciência. Sêneca dizia que o tempo filtra as emoções. O que hoje parece grave, amanhã pode parecer bobo. Quantas brigas que você teve e que, olhando em retrospecto, não fazem mais sentido? Isso mostra que se tivéssemos dado um tempo antes de reagir, talvez tudo fosse diferente. Então, ao invés de ceder ao impulso, experimente esperar. Dê tempo para sua mente digerir o que aconteceu antes de devolver uma resposta. Isso muda tudo. Esse espaço entre o que acontece e o que você faz é o ponto onde nasce a verdadeira liberdade estoica.
Não é fácil, mas é possível. E com treino você percebe que até mesmo os dias mais difíceis ficam mais leves. Não porque as coisas deixaram de acontecer, mas porque você aprendeu a não entregar seu controle a qualquer provocação. Você começa a perceber que a sua paz vale mais do que estar certo. Outro ponto central na filosofia estoica é o propósito de vida. Pode parecer distante do tema da raiva, mas quando você não tem um propósito claro, qualquer coisinha vira motivo de explosão. Acordar sem saber por quê, passar o dia sem um pra quê, faz com que qualquer obstáculo pareça o fim do mundo. E quando estamos vazios por dentro, até um comentário bobo nos atinge como uma faca. A falta de propósito deixa a mente ociosa e frágil, sempre procurando culpados, sempre criando dramas. Já uma mente focada em algo maior, em algo que faz sentido, não tem tempo nem energia para se perder em raiva. Os estoicos sabiam disso. Marco Aurélio, mesmo sendo imperador, escrevia sobre a importância de saber por que você está vivo. Qual é o seu papel no mundo? Ele dizia: pare de andar em círculos, encontre o que realmente importa e se entregue a isso. Ter um propósito é como ter uma bússola. Com ela, você não se deixa levar por pequenas tempestades. Você olha para frente, sabe onde quer chegar e não gasta energia brigando com quem não está no seu caminho. E como encontrar esse propósito? Epicteto ensinava que não se trata de esperar uma luz divina. O propósito não aparece do nada, ele é criado pela ação. Você começa fazendo, testando, errando e ajustando. Vai observando o que te preenche, o que te desafia de um jeito, o que faz seu dia valer a pena. Às vezes é servir os outros, às vezes é cuidar da família, ensinar, construir algo, melhorar a si mesmo. Quando você encontra esse centro, fica mais difícil se abalar por coisas pequenas, porque o seu foco está no que realmente importa. E aqui entra um ponto interessante. Quando você vive com propósito, você não se sente na obrigação de responder a tudo. Críticas, provocações, mal-entendidos, tudo isso perde força. Não porque você se acha superior, mas porque você está ocupado sendo útil, construindo, se superando. A provocação vira ruído de fundo. Você não tem mais tempo a perder com quem só quer te tirar do eixo. Essa é a força silenciosa de quem sabe por que está vivo. Lembro de uma época em que eu me sentia perdido, sem direção, sem clareza, irritado com tudo. Pequenos problemas pareciam montanhas. Mas quando encontrei algo que me dava sentido, ajudar pessoas com esse conteúdo, por exemplo, tudo mudou. Não é que os problemas desapareceram, mas eles ficaram pequenos, perto do meu foco. A raiva sumiu, porque a energia que antes ia para a briga, agora vai para a criação. Isso é transformador. Então pergunte a si mesmo: o que me move? Se a resposta ainda não estiver clara, não tem problema. Comece por aquilo que te desperta curiosidade. A cada passo, o caminho se revela. E nesse processo você se torna mais forte, mais calmo, mais inteiro. Quando a vida tem sentido, a raiva perde o trono. E é aí que nasce uma serenidade que ninguém consegue roubar. Um dos maiores segredos da mente calma é entender que nós não estamos condenados a reagir sempre do mesmo jeito. Existe um mito popular de que eu sou assim e pronto. Mas essa frase é uma armadilha. A neurociência mostra que o cérebro é plástico, ou seja, pode mudar. E os estoicos, mesmo sem conhecer os termos modernos, já ensinavam isso há 2000 anos. Eles sabiam que com disciplina e reflexão é possível reprogramar as reações. A raiva não é um destino, é um hábito. E todo hábito pode ser desaprendido e substituído por um novo. Esse conceito tem nome: neuroplasticidade. Ele explica como nosso cérebro cria e reforça padrões com base no que repetimos. Se toda vez que alguém te desrespeita você explode, seu cérebro fortalece esse caminho. É como se ele dissesse: já sei, nessa situação é só apertar o botão da fúria. Mas quando você começa a escolher outro caminho, respirar fundo, refletir, responder com calma, um novo padrão começa a se formar. E com o tempo, ele se torna tão automático quanto o antigo. Só que agora você não está sendo empurrado pelas emoções. Está guiando com consciência.
Vamos supor que um parente te provoca em uma reunião de família. Em vez de explodir, você ouve, respira e escolhe o silêncio ou uma resposta tranquila. No começo vai parecer que você está fingindo, que está engolindo o sapo. Mas não, você está ensinando seu cérebro a não reagir por impulso, está mostrando que existem alternativas, e quando isso se repete algumas vezes, a calma deixa de ser esforço e passa a ser o seu novo normal. A mudança não vem num dia, mas começa num gesto. Essa reeducação mental também envolve um elemento-chave, a pausa consciente. Quando sentir a raiva subindo, pare. Simples assim. Não precisa fazer nada. Só pare. Essa pausa é poderosa porque cria uma distância entre o estímulo e a reação. E nesse espaço você pode respirar, pensar e escolher. Isso é liberdade emocional. Epicteto dizia: não nos perturba o que acontece, mas como reagimos ao que acontece. E essa pausa te permite exatamente isso. Reagir com sabedoria, não com impulso. Eu mesmo já testei isso muitas vezes. Lembro de quando meu cachorro destruiu um item importante para mim. Meu primeiro impulso foi gritar, mas naquele segundo respirei, olhei para ele e fiz carinho. A raiva estava ali, eu senti, mas escolhi não segui-la. E depois me senti mais leve. Fiz isso de novo numa discussão de casal, depois com um atendente mal educado. Aos poucos, fui me acostumando a não entregar meu poder a qualquer gatilho externo. Dominar a própria reação é uma forma de se blindar, não contra o mundo, mas contra o pior de si mesmo. A raiva vem, claro, somos humanos, mas ela não precisa mais decidir por você. Ela pode bater à porta e você simplesmente não atender. E quando isso se torna rotina, você percebe que a verdadeira força está em permanecer calmo quando todo o resto tenta te tirar do eixo. Existe uma chave silenciosa para desarmar a raiva: amor e gratidão. À primeira vista, parece papo de autoajuda, mas quem pratica sabe o impacto real. O estoicismo não rejeita as emoções positivas. Ao contrário, ensina que devemos cultivar aquilo que fortalece nossa alma. E o amor e a gratidão são como antídotos naturais contra a raiva, porque é impossível, ao mesmo tempo, sentir ódio e gratidão. Você pode até tentar, mas um sentimento anula o outro. A raiva se alimenta do que falta, do que dói, do que não saiu como você queria. Já a gratidão te faz lembrar do que você tem, do que te sustenta, do que te trouxe até aqui. Imagine que você está irritado com alguém, um colega, um amigo, um familiar. Pare por um instante e se pergunte: essa pessoa já me ajudou em algo? Já me ouviu? Já me ofereceu carinho ou apoio em algum momento da vida? Quando você direciona sua atenção para o que é bom, a raiva começa a perder o brilho. Isso não apaga os erros, mas te faz olhar de forma mais justa. E muitas vezes essa visão mais ampla evita um rompimento desnecessário, uma resposta cruel, um gesto impensado. Gratidão é perspectiva. O mesmo vale para o amor. Ele não é apenas um sentimento romântico. Amor é um estado de consciência que nos ajuda a escolher o que construir em vez de destruir. Em um conflito, você pode escolher vencer a discussão ou preservar a relação. E quando a relação vale mais, o amor te ajuda a baixar a guarda, a pensar duas vezes antes de jogar palavras como pedras, a lembrar que por trás daquela atitude existe um ser humano também falho, também sofrendo, também tentando acertar. O amor não justifica tudo, mas explica muita coisa. Eu mesmo já vi o efeito disso em mim. Em fases da vida onde eu estava mais grato, mais conectado com o que me fazia bem, eu simplesmente deixava de me importar com certas provocações. Alguém falava mal e eu pensava: tudo bem, tenho coisas maiores com que me preocupar. Era como se a raiva batesse à porta, mas não encontrasse ninguém em casa, porque minha mente estava ocupada com o que importava. Esse tipo de serenidade não vem do nada. Ela é cultivada, com prática, com intenção, com atenção diária. Um exercício simples e poderoso é o da lista da gratidão. Quando algo te irritar, pare e escreva. Ou pense em 3 coisas pelas quais você é grato. Pode ser algo grande ou pequeno.
sua saúde, seu filho, seu café da manhã. Isso muda seu foco na hora. Tira você da espiral de raiva e te devolve ao presente. Não é mágica, é treino. E como todo treino, funciona melhor com repetição. Marco Aurélio escreveu que a vida é curta demais para gastarmos tempo com rancor. E ele estava certo. O estoicismo nos convida a sermos intencionais com nossos pensamentos, a cultivar virtudes que fortalecem, não que adoecem. E o amor e a gratidão são ferramentas silenciosas, mas poderosas, para manter a calma, mesmo no meio do caos. Outra ferramenta essencial para manter a paz em meio ao caos é saber impor limites claros. Muita gente acha que ser calmo é aceitar tudo, aguentar ofensas calado, se anular. Mas isso não tem nada a ver com o verdadeiro estoicismo. Ser estoico não é ser passivo, é ser firme com serenidade. É saber o que se tolera e o que ultrapassa. O limite do aceitável. Quando você não coloca limites, ensina aos outros que tudo bem te desrespeitarem. E isso, com o tempo, vira um convite para abusos, frustrações e, claro, explosões de raiva contida. Estabelecer limites é um ato de respeito por si mesmo. É dizer ao mundo: meu tempo tem valor, minha energia é limitada e minha paz não está à venda. Não se trata de brigar com os outros, mas de deixar claro até onde você vai e a partir de onde o outro não deve passar. Pode ser um simples não posso agora, ou um prefiro não comentar sobre isso, ou ainda esse tipo de comentário não é bem-vindo. Quanto mais você pratica, mais natural isso se torna. E mais as pessoas passam a te respeitar. Não por medo, mas porque você se respeita primeiro. Lembro de quando eu evitava colocar limites no trabalho. Achava que dizer não ia me fazer parecer preguiçoso ou egoísta. Resultado: acumulava funções, ficava exausto e começava a tratar mal as pessoas próximas, sem nem perceber. A raiva que eu sentia dos outros era, no fundo, raiva de mim mesmo por não me posicionar. Quando comecei a praticar o estoicismo, percebi que o problema não era o mundo exigente, mas minha falta de clareza e coragem. Colocar limites não me afastou das pessoas, me aproximou da minha paz. Epicteto ensinava que o que está sob nosso controle são nossas escolhas e atitudes. E colocar limites é exatamente isso, uma escolha consciente de proteger sua saúde mental, sua energia e sua paz. Você não controla como os outros vão reagir, mas controla o que vai permitir. Isso é liberdade estoica. E sim, dá medo no começo. Você pensa: e se acharem que estou sendo grosso? Mas depois percebe que quem te valoriza vai entender. E quem não entende, talvez nunca te respeitou de verdade. É importante lembrar também que limites não precisam ser ditos com agressividade. Você pode ser firme e gentil ao mesmo tempo. A calma na fala é parte da força. Como dizia Sêneca, a verdadeira força está em manter a calma, mesmo ao dizer não. E isso é uma arte, dizer não sem levantar a voz. Dizer chega sem atacar, dizer basta sem perder a compostura. Isso sim é domínio de si mesmo. Com o tempo, esse hábito cria um ambiente mais saudável ao seu redor. As pessoas aprendem onde pisam e o que respeitar. E você se sente mais inteiro, mais forte e mais calmo. Porque quem sabe se posicionar não vive explodindo. Vive leve, vive limpo. Vive em paz, mesmo quando o mundo tenta te arrancar do eixo. No estoicismo, há uma lição que parece óbvia, mas é poderosa. Nem tudo merece sua energia. A vida está cheia de provocações pequenas, problemas passageiros, opiniões irrelevantes. Se você tentar resolver, reagir e responder a tudo, vai acabar esgotado. A raiva surge justamente quando damos importância demais ao que não tem real impacto. Um comentário atravessado, uma indireta, um erro de alguém que nem faz parte do seu círculo íntimo. Tudo isso vira gatilho quando você está distraído do que realmente importa, e é nesse ponto que o estoico se diferencia. Ele filtra. Ele decide onde sua energia vai ser colocada. Marco Aurélio falava sobre a importância de ignorar o que não nos pertence. Ele dizia que muita da nossa angústia vem de nos preocuparmos com coisas que estão fora do nosso controle. E isso inclui a opinião dos outros, as falhas alheias e até mesmo a forma como nos tratam.
É claro que isso não significa aceitar desrespeito, mas sim discernir entre o que exige ação e o que merece silêncio. Às vezes, ignorar é mais sábio do que responder, porque a resposta, por mais elegante que seja, ainda é uma forma de engajamento. E engajar com o que não importa é perder o foco. Quantas vezes você se estressou com algo que, dias depois, percebeu que era insignificante? Aquele comentário no trânsito, aquela discussão online, aquela crítica vazia. Nada disso acrescentou algo na sua vida. Pelo contrário, só drenou sua energia, te fez perder o sono ou estragou seu humor. O estoicismo ensina que o seu tempo, sua paz e sua atenção são recursos valiosos demais para serem desperdiçados com ninharias. O verdadeiro sábio não reage a tudo. Ele escolhe com cuidado onde investir sua mente. Essa escolha consciente de ignorar o irrelevante não é frieza, é maturidade emocional. É entender que você não precisa dar conta de tudo nem se explicar o tempo todo. Às vezes, o silêncio fala mais alto. Às vezes, simplesmente não reagir é a forma mais elegante de mostrar que aquilo não tem poder sobre você. E essa postura firme e serena, com o tempo, te dá um tipo de força que ninguém consegue abalar, porque vem de dentro. Não depende do externo. Lembro de uma fase em que qualquer crítica me tirava do sério. Eu sentia que precisava me justificar, mostrar que estavam errados, defender minha honra. Mas quanto mais eu fazia isso, mais cansado eu ficava. Até que comecei a perguntar, isso aqui vai importar daqui a uma semana? Vai mudar algo na minha essência? Quase sempre a resposta era não. E foi aí que aprendi a escolher minhas batalhas. E quando você escolhe bem, vence mais vezes. Porque não gasta energia lutando por troféus que não valem nada. A sua energia é limitada e ela precisa ser direcionada para o que constrói, seus projetos, seus vínculos reais, seu crescimento pessoal. Cada vez que você deixa de reagir ao irrelevante, você fortalece o essencial. E assim, a raiva perde espaço. Porque a mente que foca no que importa não se contamina com o que só atrasa. Uma das raízes mais profundas da raiva está na confusão entre fatos e interpretações. Esse ponto, explorado com maestria pelos estoicos, nos mostra como nossa mente cria narrativas que nem sempre refletem a realidade. Algo acontece, um comentário, uma atitude, um silêncio, e em vez de olhar apenas o fato, nossa cabeça preenche os espaços com suposições. Ele quis me humilhar. Ela me ignorou de propósito. Isso significa que não me valorizam. O problema é que essas histórias muitas vezes não têm base, mas geram dor real. E a raiva, nesse caso, não vem do que aconteceu, mas do que imaginamos que aconteceu. Epicteto dizia que não são os acontecimentos que nos perturbam, mas o julgamento que fazemos sobre eles. Essa frase parece simples, mas é revolucionária, porque coloca o controle de volta em nossas mãos. Quando algo te incomodar, pergunte: o que é fato aqui? E o que é interpretação minha? Por exemplo, o fato pode ser: ele não respondeu minha mensagem. A interpretação é: ele me despreza. Só que talvez ele esteja ocupado, talvez tenha esquecido, talvez nem tenha visto. Quando você separa essas duas coisas, ganha clareza e evita o sofrimento desnecessário. Um exercício prático disso é se tornar um observador dos seus próprios pensamentos. Quando algo te deixar irritado, escreva: o que aconteceu exatamente? E depois, o que eu estou pensando sobre isso? Essa simples prática te ajuda a tirar o peso emocional da situação. Muitas vezes, ao colocar no papel, você percebe que criou uma novela em cima de um acontecimento neutro. E ao fazer isso, recupera a calma. Porque vê que a dor não era do fato, mas da interpretação distorcida. Marco Aurélio aplicava isso diariamente. Ele escrevia para si mesmo como forma de observar seus pensamentos e limpar as distorções. Ele se perguntava: isso é tão grave? Isso é verdade? E na maioria das vezes percebia que não, que a mente amplificava problemas, criava monstros, aumentava tudo, e que, quando voltava aos fatos, tudo parecia mais simples. Essa prática é mais que filosofia, é higiene mental.
É uma forma de limpar o que está embaçando sua visão. Eu mesmo passei por isso incontáveis vezes. Já me senti rejeitado por causa de uma mensagem visualizada e não respondida. Já criei histórias inteiras a partir de olhares ou silêncios. E quase sempre, quando conversei com a pessoa, ou esperei um pouco, descobri que minha interpretação estava errada. Perdi horas, às vezes dias, remoendo uma dor que nasceu da minha própria imaginação. Depois que conheci o estoicismo, aprendi a perguntar antes de reagir. E isso me salvou de muitos conflitos desnecessários. Quando você treina sua mente para separar o que é real do que é suposição, a raiva perde força, porque a maioria das explosões emocionais nasce de uma distorção. Os fatos, em geral, são neutros. O que dói é o significado que damos. É aí que está o seu poder. Mudar o significado, mudar a reação. E com isso, transformar a maneira como você vive e se relaciona com o mundo. Para lidar de forma prática com a raiva, os estoicos nos inspiram a usar um método simples e eficaz. Reconhecer, investigar, nutrir, ou simplesmente rim. Esse processo funciona como um mapa interno para entender, processar e transformar a raiva antes que ela te domine. O primeiro passo, reconhecer, é o mais difícil para quem vive no automático. É o momento de dizer a si mesmo, eu estou com raiva. Parece bobo, mas essa frase tem um efeito poderoso, porque quando você nomeia uma emoção, ela perde força. Você para de ser engolido por ela e começa a observá-la de fora. O segundo passo é investigar. Aqui você se pergunta, por que estou com raiva? Qual é a verdadeira causa disso? Às vezes, a raiva não vem só do que aconteceu agora, mas de um histórico de frustrações, de uma expectativa quebrada ou de uma insegurança não resolvida. Epicteto dizia que nossas emoções são como ecos de nossos pensamentos. Se você está irritado, é sinal de que algo dentro de você precisa ser examinado. E quando você investiga, encontra as raízes e deixa de atacar os galhos. O terceiro passo é nutrir. Isso significa cuidar da parte de você que foi ativada, sem julgamento. Talvez você esteja carente de descanso, de reconhecimento, de sentido. Em vez de se culpar por estar com raiva, olhe com compaixão e pergunte, o que eu preciso agora? Marco Aurélio nos lembrava de tratar a si mesmo com paciência, da mesma forma que trataríamos um amigo querido em sofrimento. Porque autodomínio não é rigidez, é inteligência emocional. E você só consegue se acalmar de verdade quando entende e acolhe o que está por trás do seu descontrole. Essa sequência rim se torna mais natural com o tempo. Quanto mais você pratica, mais rápido percebe os gatilhos, investiga as causas e nutre o que precisa de cuidado. A raiva deixa de ser um monstro incontrolável e passa a ser um sinal, um aviso interno de que algo merece atenção. E quando você respeita esse aviso, sem se deixar dominar por ele, começa a viver com muito mais equilíbrio. Você sente a emoção, mas não é escravo dela. Você tem a chave do próprio comportamento. Na prática, isso pode ser usado em qualquer momento. Sabe aquele dia em que alguém te fala algo ofensivo? Você sente o sangue subir. Em vez de explodir, você para. Estou com raiva. Em seguida, pergunta, por que isso me afetou tanto? O que estou interpretando aqui? E, por fim, pensa, do que eu estou precisando agora? Paz, respeito, descanso? Só esse processo já muda o rumo da conversa, ou até evita que ela aconteça. Você se poupa e ainda mostra ao outro que não é qualquer faísca que vai te incendiar. Esse tipo de prática estoica é mais do que controle emocional. É uma filosofia de vida, um compromisso com a paz interior, não para parecer forte para os outros, mas para se sentir leve consigo mesmo. E quando você faz disso um hábito, começa a ver o mundo com outros olhos e a reagir com outra alma. Chega um momento em que você percebe, a raiva é uma escolha e não uma sentença. Por mais que pareça algo incontrolável, ela sempre nasce de uma brecha, um pensamento não vigiado, uma expectativa irreal, uma necessidade emocional escondida. E quando você entende isso, começa a agir diferente. Não espera mais que o mundo seja justo.
Não exige mais que as pessoas pensem como você. Você simplesmente aceita o que está fora do seu controle e começa a focar onde realmente pode transformar, dentro de si mesmo. A verdade é que não podemos impedir as provocações, os comentários maldosos, as atitudes injustas. Elas vão continuar acontecendo porque fazem parte da vida. Mas você pode treinar sua mente para não reagir automaticamente. É como ir para a guerra, mas com armadura. Os estoicos não fugiam do mundo. Eles encaravam tudo com coragem, mas não deixavam que as emoções desgovernadas tomassem conta. Marco Aurélio, mesmo sendo imperador, lidava com traições, disputas políticas e doenças. E ainda assim, escrevia sobre a importância de manter a mente tranquila e o coração firme. Lembro de um episódio simples. Estava num mercado e uma pessoa me tratou com grosseria do nada. No passado eu teria respondido no mesmo tom, mas naquele dia respirei e pensei, isso não é sobre mim. A raiva daquela pessoa era dela. Se eu reagisse, pegaria um peso que não me pertencia. Então apenas sorri e segui. Não foi passividade. Foi escolha. Foi liberdade. E essa sensação é viciante. Quando você percebe que pode decidir como vai se sentir e não ser levado pelas ondas dos outros, você se torna dono de si. Esse domínio não é sobre suprimir emoções, mas sobre educá-las. E essa educação começa com autorresponsabilidade emocional. Epicteto dizia que se alguém te ofende, o problema não está na ofensa, mas em como você escolhe lidar com ela. Isso exige maturidade, exige treino, mas compensa. Porque no fim, quem mais sofre com sua raiva é você mesmo. Quem perde o sono, quem se arrepende do que disse, quem carrega a culpa, é você. Então por que dar tanto poder a quem não merece? A grande virada acontece quando você para de querer mudar o comportamento dos outros e começa a lapidar suas próprias reações. Você entende que não é o grito que resolve, é a clareza. Não é a vingança que traz paz, é a lucidez. E, quando começa a aplicar isso no cotidiano, nas conversas difíceis, nos desencontros, nos atritos, você vê a diferença. As relações melhoram, o estresse diminui, a energia volta, a vida fica mais leve, mesmo sem ficar mais fácil. O estoicismo nos ensina que a verdadeira força é silenciosa. Ela não precisa provar nada, ela só age com sabedoria. E quanto mais você pratica isso, mais percebe. A raiva é barulhenta, mas a serenidade é poderosa. E no fim das contas, é ela que constrói uma vida melhor. Uma vida de verdade, guiada por propósito, consciência e liberdade interior. A raiva tem muitas formas. Às vezes é explosiva, escancarada, gritada aos quatro ventos. Mas outras vezes ela é silenciosa. Fica guardada como uma brasa interna, consumindo devagar. Essa segunda forma é ainda mais perigosa, porque não aparece de imediato, mas afeta suas decisões, seu humor, sua energia. É aquela mágoa antiga que você acha que esqueceu, mas que aparece toda vez que algo parecido acontece. O estoicismo ensina que a verdadeira liberdade emocional não é só não explodir, é não deixar que a raiva se instale no seu coração de forma escondida. E para isso, o primeiro passo é a autoobservação contínua. Sabe aquele comentário que te incomodou e você diz, deixa pra lá? Se você realmente deixou pra lá, tudo bem. Mas se só engoliu seco, cuidado. O estoico não engole, ele digere. Ele pensa sobre o que sentiu, sobre por que aquilo o afetou e principalmente o que pode aprender com isso. Essa postura ativa diante das emoções evita o acúmulo, porque a raiva acumulada vira cinismo, frieza, indiferença disfarçada. E nenhuma dessas coisas é sinal de equilíbrio. São só máscaras da dor não curada. Outro detalhe importante, às vezes confundimos raiva com firmeza. Achamos que ficar indignado com tudo é sinal de personalidade forte. Mas não é. A firmeza verdadeira vem da clareza, não da fúria. Uma pessoa calma pode ser extremamente firme. Pode estabelecer limites, dizer o que precisa ser dito e se posicionar sem levantar a voz. Sêneca dizia que a raiva é um veneno que se disfarça de justiça e que quem age tomado por ela raramente faz o que é justo.
porque não está pensando no bem comum, está pensando em descontar uma dor. Já experimentou conversar com alguém que está genuinamente calmo, mesmo em meio a um problema? Essa pessoa transmite confiança, lucidez, respeito. Ela inspira. Agora compare com alguém tomado pela raiva. Fala alto, interrompe, julga, ataca. Pode até ter razão no conteúdo, mas perde tudo na forma. A mensagem se perde no barulho. E, no fim, fica só o desgaste. O estoicismo nos ensina a escolher o impacto que queremos causar. Um rastro de sabedoria ou um rastro de conflito. Um exercício prático para evitar o acúmulo da raiva é o check-in emocional diário. No fim do dia, pergunte a si mesmo: hoje algo me irritou? O que foi? Eu resolvi ou apenas reprimi? Só esse hábito já vai te deixar mais atento. As pequenas inflamações emocionais que, se não forem tratadas, crescem. E quanto mais você faz esse check-in, mais leve vai ficando. Porque nada fica guardado. Tudo é processado, compreendido e resolvido com calma e maturidade. No estoicismo, serenidade não é ausência de conflito, é presença de consciência. É saber exatamente o que se passa dentro de você e escolher não ser refém disso. E esse nível de domínio não se conquista com um único gesto. É como esculpir uma estátua, um pouquinho por dia, com paciência, atenção e intenção. Até que um dia, sem perceber, você se torna a sua melhor versão, não por milagre, mas por construção. Você já percebeu como algumas pessoas vivem como se estivessem sempre no modo alerta vermelho? Qualquer coisa é motivo para um ataque, uma crítica, uma explosão. Isso não é força, é exaustão emocional. E muitas vezes, o que está por trás disso é um cérebro acostumado a reagir com raiva. Isso pode parecer estranho, mas o cérebro funciona com padrões. Se você responde com irritação a todo estímulo negativo, esse padrão vira automático. O estoicismo entende isso antes mesmo da ciência moderna comprovar. É possível treinar a mente para reagir de forma diferente, mas isso exige intenção e repetição. A neurociência chama isso de neuroplasticidade, que é a capacidade do cérebro de se reorganizar a partir das experiências. Epicteto não usava esse termo, mas já dizia: somos o que repetidamente fazemos. Então, se você quer ser alguém mais calmo, mais sábio, mais centrado, precisa praticar a calma todos os dias, especialmente quando for mais difícil. Não se trata de fingir que está tudo bem, mas de escolher conscientemente a resposta que vai te preservar e não te prejudicar. Cada vez que você responde com equilíbrio, mesmo sentindo raiva por dentro, você está moldando uma nova versão de si mesmo. Lembro de um momento marcante. Um amigo próximo foi extremamente injusto comigo. Em outro tempo eu teria retrucado na hora, dito verdades pesadas, cortado o laço sem pensar. Mas respirei, ouvi até o fim, não reagi no impulso. E dias depois, quando falei com calma, consegui me fazer ouvir. A relação não acabou. Ela se fortaleceu. E eu percebi que essa calma não era fraqueza, era força, era autocontrole, era uma vitória interna. E é isso que os estoicos nos propõem: vencer não os outros, mas a nós mesmos. Marco Aurélio escreveu que a mente adaptável é invencível. Isso quer dizer que, se você treina sua mente a responder com serenidade, mesmo nas situações mais tensas, você se torna alguém que não é controlado pelos outros. E isso é liberdade. Porque ninguém mais tem o poder de te tirar do eixo. Podem tentar, claro, e vão tentar. Mas a forma como você responde será sua. Você escolhe se dá ou não poder ao que vem de fora. E isso transforma não só suas relações, mas a sua saúde emocional, sua produtividade, sua energia. O estoico não é frio, ele é lúcido. Ele sente tudo, mas não se deixa afogar por nada. Ele pode ficar bravo, frustrado, triste, mas, em vez de reagir, ele observa, reflete e escolhe. Esse espaço entre o sentimento e a resposta é o que separa o homem comum do homem sábio. E esse espaço se constrói, com treino, com falhas, com ajustes, mas sempre com a certeza de que vale a pena.
E quanto mais você pratica esse novo padrão, mais ele se torna natural. As situações que antes te tiravam do sério passam a parecer pequenas, e você percebe não é que o mundo mudou, é que você cresceu. E quando você cresce por dentro, tudo ao redor se reorganiza. Existe um ponto de virada na jornada de quem quer viver com mais equilíbrio, perceber que a sua paz é responsabilidade sua. Parece óbvio, mas a maioria das pessoas ainda acredita que a tranquilidade depende dos outros mudarem, do mundo melhorar ou das circunstâncias se ajeitarem. O estoicismo quebra essa ilusão. Ele mostra que você pode estar cercado de caos e mesmo assim manter uma mente serena, porque a paz verdadeira não é ausência de problemas, é presença de estrutura interna. É saber que, independentemente do que está acontecendo lá fora, você ainda pode escolher como se sentir e reagir. Muitas vezes culpamos os outros por aquilo que sentimos. Dizemos coisas como, fulano me tirou do sério, ou a situação me deixou nervoso. Mas quando fazemos isso, estamos entregando o controle emocional nas mãos dos outros. E o estoicismo nos ensina justamente o contrário. Recuperar esse controle. Se alguém te irrita, o problema não é o outro. É a permissão que você deu para que ele te afete. É duro admitir isso no começo, mas libertador quando se entende de verdade. Porque a partir daí, você deixa de ser vítima das circunstâncias e passa a ser autor da sua postura. Epicteto usava uma metáfora simples. Se alguém joga lama em você, você decide se vai se sujar ou se vai simplesmente sair de perto. Traduzindo, nem tudo precisa ser absorvido. Você pode observar, reconhecer e mesmo assim não se abalar. Isso exige treino, claro. Ninguém se torna inabalável da noite para o dia. Mas cada vez que você escolhe a paz, em vez do confronto, a reflexão em vez do impulso, você fortalece essa habilidade. E a longo prazo, essa postura te dá um tipo de poder que ninguém pode tirar. No meu próprio processo, percebi que o maior desafio não era lidar com as situações difíceis, mas com o meu próprio ego. Porque o ego quer estar certo, quer ser reconhecido, quer vencer a discussão. E quando essas vontades não são satisfeitas, vem a raiva. O estoicismo me mostrou que o ego é barulhento, mas a alma é sábia. Quando você aprende a ouvir essa parte mais profunda de si mesmo, você deixa de precisar reagir a tudo. Você entende que não precisa provar nada, que sua paz vale mais do que uma resposta atravessada. Uma prática simples que me ajudou muito foi sempre me perguntar antes de reagir: isso vai me trazer paz ou vai alimentar meu ego? Na maioria das vezes, percebi que a reação que eu queria dar só servia para ferir, não para resolver. E quando eu escolhia ficar em silêncio ou falar de forma mais calma, o efeito era muito mais profundo. Isso não quer dizer que você deve engolir tudo, mas que você tem o poder de escolher como lidar, e isso faz toda a diferença. No fim das contas, viver com calma diante das provocações não é fraqueza. É sinal de alguém que se conhece, que se respeita e que entende que a vida é curta demais para ser desperdiçada com brigas que não levam a lugar nenhum. Quando você protege a sua paz, você protege também tudo que é mais importante para você: sua saúde, seus relacionamentos e seu propósito. À medida que você avança nessa jornada estoica, começa a perceber que não é sobre controlar o mundo, é sobre se controlar no mundo. Isso muda tudo, porque o foco deixa de estar nos comportamentos dos outros e passa a estar nas suas próprias decisões. E isso não significa virar um robô sem sentimentos. Significa desenvolver a capacidade de sentir tudo, mas não se deixar levar por qualquer emoção que surge. A diferença entre alguém que vive reagindo e alguém que vive com consciência é simples. Um é empurrado pelas emoções, o outro navega por elas com firmeza. Imagine um mar agitado. Você pode se afogar ou pode aprender a nadar. A raiva é esse mar, às vezes calmo, às vezes revolto. Mas o estoico é aquele que, mesmo com ondas altas, segue com o olhar no horizonte. Ele entende que as emoções são passageiras, que o impulso vem, mas também vai, e que o que fica é a escolha que ele faz no meio do turbilhão. Marco Aurélio dizia:
Você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos. Perceba isso e encontrará força. Essa frase, repetida com sinceridade, vira um escudo contra o caos. Quando você entende que seu valor não depende da aprovação dos outros, a raiva por ser mal interpretado ou criticado começa a desaparecer, porque você passa a viver baseado em princípios e não em reações. Se alguém te elogia, você agradece. Se alguém te ataca, você reflete. Mas nenhum dos dois define quem você é. Essa estabilidade emocional, tão rara hoje, é fruto de treino estoico, de autoobservação constante, de lembrar todos os dias que sua mente precisa ser sua aliada e não sua inimiga. Um exercício muito poderoso é a visualização negativa que os estoicos praticavam com frequência. Eles imaginavam que algo ruim pudesse acontecer, não para sofrer por antecipação, mas para treinar a mente a manter a calma diante do inesperado. Isso fortalece a resiliência emocional. Você se prepara internamente para as dificuldades e, quando elas chegam, você já está mais sólido por dentro. Isso reduz o impacto da raiva, da frustração e do desespero e te ajuda a agir com mais clareza, mesmo em situações intensas. Lembro de uma vez em que me preparei mentalmente para um encontro que poderia ser tenso. Antes de sair de casa, imaginei que a pessoa poderia ser grossa, indiferente ou até hostil. E disse a mim mesmo: mesmo que isso aconteça, eu escolho manter minha paz. O encontro realmente teve tensão, mas eu estava pronto. Nada me pegou de surpresa. E o resultado foi que, por estar sereno, eu contagiei o ambiente. A conversa terminou melhor do que começou. Não porque o outro mudou, mas porque eu me mantive firme. Isso é prática estoica aplicada na vida real. Com o tempo, esse tipo de preparo vira um modo de viver. Você não espera mais que o mundo te trate bem para estar em paz. Você cultiva essa paz por dentro e leva com você onde for. Isso é liberdade. Isso é força. Isso é viver como um verdadeiro guerreiro da mente. Alguém que, mesmo diante da tempestade, sabe que o comando está nas próprias mãos. Muitas pessoas acreditam que mudar sua forma de reagir é uma tarefa impossível, como se o temperamento fosse uma sentença de nascimento. Mas o estoicismo ensina que o caráter se molda com prática, disciplina e intenção. O Marco Aurélio, de 30 anos, não era o mesmo dos 50. Ele treinou a si mesmo, foi escrevendo, pensando, errando e tentando de novo. E é assim com todos nós. Ninguém nasce com autocontrole perfeito. Isso é uma habilidade que se constrói. E quanto mais cedo você assume essa responsabilidade, mais rápido começa a colher os frutos de uma vida mais leve e lúcida. Sêneca escreveu certa vez que o homem sábio não se livra das paixões, mas as domina. Ou seja, não é sobre apagar a raiva, e sim aprender a pilotá-la. E o primeiro passo para isso é reconhecer quando ela está surgindo. Você sente o corpo esquentar, o peito apertar, os pensamentos ficarem mais rápidos. Esse é o momento de agir, não lá na frente, quando você já explodiu. Os estoicos eram mestres em observar seus próprios estados internos. Eles sabiam que é mais fácil apagar uma brasa do que um incêndio, e por isso cultivavam a vigilância emocional constante. Uma prática útil é criar uma espécie de sinal de alerta pessoal. Pode ser uma palavra que você repete mentalmente, como calma, ou um gesto discreto, como pressionar os dedos. Esse pequeno ritual te ajuda a interromper o ciclo automático da reação. Parece pouco, mas cria um espaço entre o estímulo e a resposta. E é nesse espaço que a liberdade mora. Porque ali você decide se vai reagir como sempre ou se vai fazer diferente. E é exatamente nesse instante que o treino estoico se manifesta na prática. Eu já vivi situações em que esse espaço me salvou de fazer algo que me traria arrependimento. Uma vez, numa reunião, fui interrompido de forma desrespeitosa. O sangue subiu, a vontade de retrucar veio forte, mas fechei a mão discretamente e repeti em silêncio: calma. Respirei. E em vez de responder com raiva, esperei o momento certo e falei com firmeza, mas sem agressividade. Aquilo me deu mais autoridade do que se eu tivesse levantado a voz.
e saí da reunião sentindo que me respeitei. Isso vale mais do que qualquer resposta cortante. É nesse tipo de escolha que o estoicismo se revela, não como uma teoria bonita, mas como uma forma real de viver. Ser calmo diante da provocação não é natural, é conquistado. E cada vez que você escolhe a calma, reforça esse novo modo de ser. Isso não significa que você nunca mais vai se irritar. Significa que a irritação não vai mais te dominar. Ela pode até bater na porta, mas você não vai mais abrir sem pensar. Com o tempo, você percebe que o mundo continua o mesmo, as pessoas seguem errando, as situações continuam desafiadoras, mas você mudou. E por ter mudado, sua experiência de vida também muda, porque agora, em vez de reagir automaticamente, você responde com sabedoria. E isso, meu amigo, é uma revolução silenciosa que transforma tudo ao redor. À medida que você fortalece esse autocontrole, começa a notar um efeito inesperado. As pessoas ao seu redor passam a te tratar de forma diferente. Isso não é coincidência. Quando você reage com raiva, você atrai tensão. Mas quando você responde com serenidade, você impõe respeito. Não aquele respeito que vem do medo, mas o respeito silencioso que surge quando alguém percebe que você não é manipulável. Não se abala fácil, não cai em provocação. O estoicismo te transforma em uma presença firme, alguém que fala pouco, mas impacta muito, que não precisa levantar a voz porque sua postura já diz tudo. Essa transformação não exige que você vire outra pessoa, apenas que você pare de agir no piloto automático. E a chave para isso está em um conceito simples e profundo: coerência interna. Ser coerente é agir de acordo com os seus princípios, mesmo quando ninguém está vendo. É manter a calma porque isso é o que você acredita, e não só porque quer parecer evoluído. É essa integridade silenciosa que os estoicos chamavam de virtude. E quanto mais você vive por ela, menos você se afeta pelo que é externo, porque você passa a viver de dentro para fora, e não o contrário. Epicteto dizia que ninguém é livre até que domine a si mesmo. Liberdade verdadeira não é fazer o que se quer, mas ser capaz de escolher o que é certo, mesmo quando a emoção grita o contrário. Isso vale especialmente em momentos de conflito, porque é ali, no atrito, que a coerência é testada. É fácil ser calmo quando tudo está indo bem. O difícil é manter a serenidade quando o caos bate na porta. E é nesse teste que você se fortalece. Cada confronto superado com lucidez é um tijolo a mais na construção da sua liberdade emocional. Lembro de uma situação com uma pessoa que me criticava constantemente nas redes sociais. A vontade era responder, argumentar, provar que ela estava errada. Mas pensei, qual o meu propósito aqui? Eu quero alimentar uma discussão ou continuar ajudando quem realmente está disposto a ouvir? Escolhi não responder. E no silêncio, encontrei mais força do que qualquer argumento traria. Mais tarde, outros seguidores vieram me agradecer pela postura. Percebi que, ao me manter firme, ensinei algo sem precisar ensinar. Só pelo exemplo. Esse tipo de influência é natural. Você inspira sem forçar, irradia calma sem precisar dizer. Isso acontece porque você se tornou alguém que não depende das circunstâncias para se manter equilibrado. E isso, no mundo em que vivemos, é raríssimo. Por isso tanta gente se espelha em quem vive assim. Porque em um mar de reatividade, quem mantém a paz se destaca sem precisar gritar. A serenidade se torna, então, não só um objetivo, mas um caminho, um estilo de vida, um sinal de maturidade. Quanto mais você se conhece, mais fácil fica dizer, isso não me pertence, e seguir em frente. E quando você vive com coerência e calma, o mundo continua barulhento, sim, mas dentro de você reina um silêncio poderoso. O silêncio de quem domina a si mesmo. Uma das maiores provas de que o estoicismo é uma filosofia viva está na sua aplicação prática diante dos conflitos pessoais. Porque não adianta conhecer belas frases de Marco Aurélio ou Epicteto se, no calor da discussão, você ainda escolhe o orgulho, a revanche, o impulso. O verdadeiro teste da sabedoria é quando a vida te pressiona, quando alguém te acusa injustamente, quando você é mal interpretado.
É nesses momentos que o estoico se mostra, não pelo que sente, mas pelo que escolhe fazer com o que sente. Ele entende que nem todo pensamento merece voz, nem toda emoção merece palco. A raiva, nesses casos, aparece como uma defesa automática. É o ego tentando proteger sua imagem, sua posição, sua verdade. Mas o estoico não está interessado em vencer discussões. Ele quer vencer a si mesmo. E por isso ele respira, observa e, se necessário, silencia. Porque ele entende que muitas vezes o silêncio é a forma mais inteligente de responder. Não por fraqueza, mas por força. Uma força que não precisa ser provada a ninguém, porque ela já é sentida internamente. E esse tipo de força é raro. Por isso impressiona tanto. Marco Aurélio escrevia para si mesmo: não perca mais tempo discutindo sobre como o homem bom deve ser. Seja um. Essa frase resume o coração do estoicismo. É sobre ação, não aparência. É sobre se tornar alguém inabalável por dentro, mesmo quando tudo ao redor tenta te desestabilizar. E isso começa com pequenas escolhas. Não responder à provocação. Não alimentar fofoca. Não devolver grosseria com grosseria. Cada vez que você escolhe a calma, você reforça o tipo de pessoa que quer ser. Mas atenção, isso não significa aceitar tudo em nome da paz. O estoico não é alguém que se anula, mas alguém que se expressa com inteligência emocional. Ele sabe dizer não com firmeza, sabe impor limites com respeito, sabe se afastar quando necessário, e tudo isso sem gritar, sem dramatizar, sem se vingar. Isso exige treino, claro, mas com o tempo vira estilo de vida. Você deixa de precisar reagir a tudo e passa a escolher onde vale investir sua energia. E essa escolha consciente é a verdadeira liberdade. Lembro de uma conversa difícil com um amigo que me acusou de algo que eu não fiz. Meu instinto queria brigar, mostrar provas, contra-atacar. Mas eu respirei, ouvi tudo e disse: se você realmente acredita nisso, talvez não me conheça como eu pensava. Mas ainda assim, te respeito. A conversa terminou ali. Dias depois, ele voltou, pediu desculpas e reconheceu o erro. Mas mesmo se não tivesse voltado, eu teria mantido minha paz. Porque meu valor não dependia da aprovação dele. E isso é o mais importante. No estoicismo, aprendemos que não reagir é mais do que autocontrole. É sabedoria em movimento. É escolher construir em vez de destruir, pensar antes de falar, sentir sem se perder. E quanto mais você pratica, mais natural isso se torna. Até que um dia você percebe: a calma não é mais um esforço, é quem você se tornou. Ao final dessa jornada, fica claro que a raiva é só um mensageiro, não um mestre. Ela vem te mostrar algo, uma dor não resolvida, uma expectativa frustrada, um limite não respeitado. Mas cabe a você decidir o que fazer com essa mensagem. O estoico escuta a raiva, mas não obedece. Ele entende o recado, mas não se rende ao impulso. Ele pergunta: o que isso está me ensinando? E essa simples pergunta vira um divisor de águas, porque a partir dela, a raiva deixa de ser uma prisão e vira um professor. Um que você respeita, mas não deixa no volante. E ao olhar para trás, você percebe o quanto já avançou. Situações que antes te fariam explodir, agora não passam de ruídos distantes. Críticas que antes te tiravam o sono, hoje não mexem mais com você. Pessoas que antes tinham o poder de te ferir, hoje não te alcançam mais. Não porque elas mudaram, mas porque você mudou por dentro. E esse tipo de transformação é silenciosa, mas profunda. É a prova de que o estoicismo não é só leitura, é prática, é repetição, é evolução contínua. Você também vai perceber que a raiva não some para sempre. Ela ainda aparece. A diferença é que agora você sabe o que fazer com ela. Você respira, reflete e escolhe. Você a escuta, mas não a segue. E isso é maturidade emocional. É saber que sentir algo não significa obedecer esse algo. É ser maior que a emoção. Não por ser frio, mas por ser lúcido. E essa lucidez te salva. Ela preserva seus vínculos, sua saúde, sua energia e, acima de tudo, sua integridade. O estoicismo te devolve o que o mundo tenta roubar todos os dias: o domínio de si. E isso não tem preço,
Porque quando você domina a si mesmo, não há mais inimigos externos. A maior batalha é interna. E uma vez vencida, o mundo perde o poder de te destruir. Você se torna uma fortaleza silenciosa. E não importa se chove ou se troveja lá fora, dentro de você tudo continua estável. Porque você aprendeu a construir por dentro aquilo que ninguém pode arrancar. Então, siga praticando. A cada conflito, escolha a calma. A cada ataque, escolha a reflexão. A cada decepção, escolha o aprendizado. A filosofia estoica não te promete uma vida sem dor, mas te dá ferramentas para atravessar essa dor com dignidade. E mais do que isso, te ensina que a verdadeira vitória não é vencer o outro, é vencer a si mesmo, todos os dias, com coragem e consciência. E agora que você chegou até aqui, olhe para dentro e reconheça: você não é mais o mesmo. Você é alguém que escolheu o caminho da sabedoria, que entendeu que por trás da raiva existe uma chance de crescimento, que aprendeu a transformar dor em clareza e impulsos em escolhas. E esse é o verdadeiro segredo do estoicismo. Dominar a si mesmo é a única vitória que vale a pena conquistar.